ter mais de volta para você nesta quarta-feira. Eu já estou aqui com o Dr. Belarmino, no nosso quadro Saúde da Mulher. Ginecologista e obstetra, Dr. Belarmino, mais uma vez, muito bem-vindo. Doutor, hoje nossa pauta, nosso assunto é libido, ou seja, o desejo sexual, tanto de homens quanto mulheres. O que é, se a gente fosse dar uma definição? Libido é um instinto involuntário e que vai depender da forma como esse homem, essa mulher, na verdade, começa na infância, da migração da infância para a adolescência. Dependendo do estímulo que recebe, vai desenvolver esse instinto de uma maneira saudável ou não. Exatamente. Agora, na verdade, que a gente fala estímulo, são vários fatores, né? Quais são eles? Os fatores seriam hormonais, exemplo da criança quando está saindo da puberdade para a vida adulta, comportamental, que seria o apoio dos pais na educação. Atualmente se confunde muito, é um clichê, mas eu faço questão de repetir, a confusão entre liberdade e libertinagem. Então tem casais que infelizmente banalizam a sexualidade, deixando exposto, por exemplo, mediante crianças, materiais eróticos, inconvenientes. A mãe que filmes, anda nua pela casa, acha que não tem DVDs, problema nenhum, tem exatamente. problema, né, então, doutor? o menino em casa ou a menina, eles têm uma criação em que não é compatível com a realidade e com o que seria o ideal. O ideal é complicado falar, mas é o bom senso. O que é o bom senso? Deixar a criança se desenvolver, mas também não sublimar. Criá-la como uma criança que é sexualizada, mas não daí a banalizar a atitude da sexualidade. Sem falar da internet, doutor, porque hoje em dia, nossa, tem acesso a tudo. Aí seria assim, se a criança, mais precisamente o adolescente, que é quando começa a ter essa alteração hormonal, os pais não derem um bom apoio, não estiverem presentes, não terceirizarem a educação dos filhos, e eles começarem a acessar sites de internet, chats, várias coisas, inclusive jogos. Tem crianças viciadas em jogos pela internet e essas casas de jogos, enfim, né? Isso tudo, lan house, exatamente, faz com que a criança desvirtue, ela começa a ter outras informações. Então em casa ela é uma criança sexuada e na rua ela começa a aprender de forma errônea. Então o que seria ideal? Juntar o comportamental, que seria a orientação dos pais, tratar a menina e o menino, adolescente, como tal, guardando as devidas proporções, porque como o instinto não tem como medir, não tem como pesar, é uma coisa processada internamente, é personalizado, você tem que ter muito tato para não cercear, porque isso vai ser desenvolvido espontaneamente. Mas você pode dar as diretrizes de como essa libido se manifestar. Se ela vai se manifestar de uma maneira pornográfica ou se ela vai se manifestar de uma maneira saudável, que é importante, claro, né? Para poder ter um bom relacionamento a dois no futuro, por exemplo. Uma coisa que acontece, doutor, os pais, vários pais acabam, não sabem, claro, como lidar muito com a situação, eles acabam falando de uma forma normal, como se fosse, tipo, demais. Casual. Casual. Atualmente, Suzana, na tentativa de serem modernos, há uma banalização de algo sagrado. O corpo é algo sagrado no sentido de que é algo íntimo, é algo que você pode expor, mas não é público. E da onde que provém as principais informações? Tem que vir do seio da família. Mas ela não pode ser mascarada, ou velada, ou dourada. Que essa informação ela venha de uma maneira muito transparente para a criança poder ter um desenvolvimento e lidar com a sexualidade da maneira mais adequada possível, sem se transformar, hoje está tão em voga, pedófilos, enfim, distúrbios comportamentais que têm origem lá atrás no desenvolvimento sexual dessa criança, desse menino ou dessa menina adolescente. Exatamente. Agora, doutor, a libido em si, existem várias fases. Claro, o hormonal, né, que a gente sabe bastante que é mais adolescente, adolescente, né, quando aflora tudo, né? Então a menina, na verdade, ela tem o amadurecimento hormonal mais cedo. Mas historicamente, como a mulher é criada para encontrar o príncipe encantado e tudo mais, ela sublima isso, ela esconde um pouco mais a sexualidade. Dependendo do meio que ela vem, ela lida com a sexualidade de uma maneira um pouco mais tardia. E
diante da nossa cultura, antropologicamente falando, o guri não, o guri é uma vitória. Quanto mais cedo ele tiver o primeiro contato, conta pontos para ele. Então, ele é estimulado, a libido dele, ou seja, de uma maneira facilitada para ter o primeiro contato sexual, ou fazer o número. Já a menina não, a menina ela idealiza. A gente ainda vive numa sociedade machista, não adianta. E a melhor forma, acredito, é assumir isso, que a sociedade é machista, e tentar adequar, então, a essa realidade o melhor comportamento. Claro. A gente vê, por exemplo, que garotos que, hoje, com o famoso ficar, houve uma inversão de valores muito grande. As próprias meninas que antes idealizavam o príncipe, hoje elas não idealizam mais. Hoje elas mesmas, aquilo que os garotos faziam, que era tentar conquistar a garota... A conquista se perdeu. Se perdeu. A conquista se perdeu, Susan, o romantismo, aquela troca. Isso tudo você pode ter certeza. Foi mediante essa banalização, inclusive já que a gente está no meio eletrônico, de comunicação, tem conta aí a televisão, o acesso à informação de uma maneira geral, que se não for bem abordado, e dependendo do horário, como tudo na vida, isso pode ser muito mal utilizado. E é frequente a gente ver, às vezes, uma programação totalmente inadequada, em que faz com que uma criança de 6 anos esteja dançando de uma maneira completamente questionável, porque viu uma adulta fazendo da mesma forma. Então, pais, fiquem ligados, doutor, para variar, nosso tempo sempre curto. Então, vamos dar um apanhado geral. Uma mulher na menopausa, a libido dela diminui? Diminui porque o estrogênio, que é aquilo que dá a libido para ela, o motorzinho vai ficando mais fraco. Então, ou ela lança a mão de um hormônio convencional ou um fitoterápico. O homem é a mesma coisa. A testosterona, existe a menopausa e a andropausa, que equivaleria à menopausa feminina. Uhum. Então, chama-se andropausa. A testosterona, o nível cai muito e o homem também tem que repor. A partir de determinada idade, a potência cai. Não a virilidade, não confundir virilidade com potência. Certo. E a frequência, com o passar do tempo, reduz, mas o prazer aumenta. Por quê? Porque o casal, à medida que vai se conhecendo mais, as preliminares, o que antecede o envolvimento, vão se aperfeiçoando e acaba se transformando em algo mais prazeroso. Coloca a libido lá pra cima. Eu sei, a Nana tá me enchendo o saco aqui. Chega, Suzy, a gente tem que encerrar. Mas não, Nana, só rapidinho. Só a gente tem que falar, doutor, também da gestação, né? Mulheres grávidas e também depois do parto, né? Acaba que a mulher acaba ficando só mais com o filho, então, né? Usa aquele tempo integral ali pro filho. Rapidinho. A gestante geralmente tem a libido mais aumentada e, ao contrário, o bebê nascendo, a libido cai. Por quê? A mãe está preocupada com a amamentação, se o bebê está regurgitando, se tem que trocar fralda, se está dormindo bem, se não está sendo sufocado, se o bebê conforto está bem posicionado. Então, faz com que ela perca um pouco o foco da feminilidade dela como, além de mulher, amante. E o marido se sente até um pouco rejeitado. Então, há uma queda involuntária que, com o passar dos meses, administrando a chegada do bebê, o casal tira isso de letra. Exatamente, né? Faz parte da vida. Agora, doutor, só para a gente finalizar, como equilibrar, então, essas fases para ter uma libido legal e evitar, né? Porque também a gente sabe que existem muitas, principalmente mulheres, né? Que são frígidas. Exatamente, mas são, Susan, devido à educação que receberam. Foram tolhidas culturalmente para serem assexuadas. No sentido de que mulher não pode ter libido. Isso ainda é resquício muito forte no momento. Mas para responder como equilibrar tudo isso é adequar a cada fase o que precisa. O adolescente, que tipo de comportamento que ele está tendo com o mundo virtual, digamos assim, com as companhias, o pessoal fala muito, isso tem fundamento, sim. Me diga com quem andas que eu te direi quem é. Perfeito. É um provérbio antigo que tem um porquê de ser. Nossos antepassados estavam certos. Na vida adulta, fazer o que é mais adequado de acordo com o médico dela, na pré-menopausa e menopausa, o que nós já colocamos, da necessidade ou não da reposição, e num contexto geral, saber que libido nada mais é do que algo prazeroso, que não é para ter vergonha, só que a forma de conduzir e manusear isso, o trato com a libido, é uma coisa muito séria
e que não pode ser desvirtuada para não cair na vulgaridade. Exatamente, muito bem. Assunto que, como sempre, todos com o Dr. Belarmino rendem um monte que a gente poderá eu peço até desculpa abordar, quem está assistindo, mas é complicado, os temas são muitos e o tempo é curto. Exatamente, mas a gente aborda de novo depois, né, doutor? A Mariana concede para nós depois no outro espaço aí para repor. Valeu, sempre um sucesso aqui no Ver Mais, Dr. Belarmino, mais uma vez, muito obrigada, tá?